Bem, utilizando agora o livro didático, a gente vai estudar agora sobre os demais componentes, né? A gente viu sobre o compressor e agora vai estudar os demais componentes, né? Os trocadores de calor, juntamente aí com os, o dispositivo de expansão, né? Que é o que está faltando. Então, sobre os trocadores de calor. Sobre os trocadores de calor, no caso a gente vai começar falando sobre o condensador, né? Sobre o condensador, preparei aqui uma apresentação para falar do condensador, então a gente vai se basear por ela. Tá? Então aqui o condensador é o elemento do ciclo de refrigeração responsável por transferir o calor do sistema para o ar ou água, ou para uma combinação dos dois, conhecido como condensador evaporativo. O calor é absorvido pelo evaporador e deslocado até o condensador pelo compressor. A circulação do ar pelo condensador pode ocorrer por convecção natural ou por convecção forçada. No caso aí o condensador, tanto o condensador como o evaporador na verdade, eles são trocadores de calor, onde eles são responsáveis ou por absorver calor ou no caso por dissipar calor. O condensador é responsável por dissipar calor. Ele pode fazer essa dissipação de calor ou essa transferência de calor, né, para o ambiente externo através do ar ou da água. Ou pode utilizar a combinação dos dois, ar e água, tá? Que é o sistema conhecido como condensador evaporativo. No caso aí, para condensadores, eu posso ter a classificação dele resfriado a ar, posso ter condensador aramado, condensador aletado, condensador helicoidal. E para a linha doméstica eu posso também estar encontrando em condensador aramado com tubo desumidificador e tubo de evaporação de água de degelo, condensador com pré-condensador de óleo. No resfriado a água eu posso ter o casque tubo, tubo e tubo, placas, e no evaporativo posso ter um condensador evaporativo, recebe mesmo o nome, né? Do tipo da classificação macro dele, que é evaporativo, e também posso ter uma torre de arrefecimento ou torre de resfriamento, tá? No sistema aí contra corrente ou corrente cruzada, né? Que é a tiragem do ar. No caso, a tiragem do ar, as torres, né, de resfriamento é classificada de acordo com a tiragem do ar, né? Ela pode ser natural ou mecânica, né? No caso aí, aqui está representando somente as tiragens do ar mecânica, tá? Que é a contracorrente e a corrente cruzada, que são as mais utilizadas na verdade, tá? As correntes para refrigeração tem que ser tiragem mecânica e não tiragem natural. No caso aqui a gente tem algumas apresentações, né, algumas figuras, mostrando aí o que a gente viu, né, sobre condensador resfriado a ar. No resfriado a ar a gente tinha o aramado, aletado e helicoidal. Aí a gente tem exatamente esses condensadores, ó, resfriados a ar. O aramado, muito utilizado em refrigeradores, né, refrigeradores e freezer também, bebedouro, né. Então, a linha de refrigeração doméstica vai utilizar bastante esse tipo de condensador. O condensador helicoidal utilizado em freezer, né, e equipamentos da refrigeração comercial, e o condensador do tipo aletado, tá? Que no caso aqui eu vou ter uma serpentina ou uma tubulação de cobre, né, ou de alumínio, também depende do fabricante, né, de cobre ou alumínio, onde eu vou ter essas aletas de alumínio para justamente aí aumentar a área de troca de calor. É a mesma função dos arames. O arame também serve para isso, tanto para juntar aqui a serpentina, né, do condensador, como também para facilitar aí a troca de calor, tá? Que o aletado ele consegue fazer, só que de maneira bem mais eficiente do que esse condensador aqui com arames, tá? Esse aqui com aleta de alumínio aumenta a área de troca de calor, que utilizar só uma tubulação. A gente tem no resfriado da água, a gente tem aqui o casque tubo, tem o tubo e tubo e tem o modelo a placas, né? Eu posso ter placa brasado, que nem esse modelo, também posso ter placa parafusado. Tá? Em refrigeração normalmente trabalha mais com essas placas brasados, em vez de parafusados.
no tubo e tubo é um dos mais simples, né? O mais fácil de entender é simplesmente dois tubos, onde eu vou ter um tubo de diâmetro maior e um tubo de diâmetro menor, né? Então aqui eu posso ter o caso em que eu tenho um tubo de diâmetro menor passando por dentro do tubo de diâmetro maior, ou nesse caso aqui, ó, em que eu vou ter esse tubo de diâmetro aqui maior, tá? Aí para ter acesso a esse tubo de diâmetro maior, eles fizeram aqui um tubinho de serviço, né, para chegar para ele, e um tubo de diâmetro menor por dentro dessa tubulação de diâmetro maior. Tá? Então isso aqui é só o tubo de serviço, o tubo mesmo por onde vai estar percorrendo aqui o fluido é esse tubo de diâmetro maior e um tubo de diâmetro menor, sendo que o de menor está por dentro do tubo de diâmetro aqui maior, tá? Então aí eu vou ter um fluido entrando por esse tubo e vou ter outro fluido entrando por esse tubo. Aí eu posso ter dois casos, né? Tanto para é, esse e esse. Esses três condensadores têm dois casos e vão precisar de dois fluidos, né? Um que é o fluido que você está querendo resfriar, que está numa temperatura mais alta, e outro é o fluido né, que vai ser utilizado para remover o calor desse fluido que você está querendo resfriar. No caso, aqui vai ser o fluido refrigerante passando por um tubo e a água passando por outro tubo. Tá? Então, um vai ter que estar a uma temperatura mais alta, né, que é o que você está querendo resfriar, e o outro numa temperatura mais baixa, para poder remover lá, para poder ele conseguir aí absorver, não remover, não, absorver o calor do fluido, tá na temperatura mais alta. Tá? Aí eu posso ter eles no mesmo sentido ou em sentido oposto, tá? Sendo o mais eficiente em sentido oposto. Como assim sentido oposto? É que eu vou ter fluido entrando, eu posso ter fluido entrando uma temperatura alta aqui e também outro fluido a temperatura alta aqui também, e eles simplesmente estarem no mesmo sentido, tá? Ou então eu posso ter aí em contracorrente. Como assim em contracorrente? Eu posso ter um fluido a temperatura alta aqui, eu posso ter um fluido em temperatura, no caso, baixa aqui, ó, tá? Então, ter fluido em temperatura entrando em alta temperatura nesse sentido, tá? E o fluido em baixa temperatura entrando nesse sentido, e assim fazendo uma contracorrente, né? A passagem do outro fluido que está em um sentido, tá? E esse sistema de troca de calor é bem mais eficiente do que um sentido na mesma corrente, tá? Eu acho que eu inverti aqui, tá? No caso do temperatura alta aqui e baixa aqui, tá? Eu acho que eu falei alta nas duas. Não, temperatura alta e baixa. Então, temperatura alta e baixa no mesmo sentido, tá? E no caso, o contracorrente, né, o contrafluxo, temperatura baixa, temperatura alta entrando de um sentido e temperatura baixa entrando em outro sentido, tá? Funcionamento do casque tubo e o funcionamento aqui do placa abrasada. Você vai ver primeiro aí do placa, né? Condensador aí a placa. Eu vou ter fluido refrigerante entrando em um sentido. Aí ele vai percorrer aqui a placa, ó, até chegar lá na última. Só que ele não vai passar de uma por uma, tá? Ele vai passar uma placa sim e outra placa não. Uma placa sim e outra placa não, tá? Então, esse fluido que está em baixa temperatura vai adentrar, mas vai passar aqui pelo canal de todas as placas. Só que vai descer em uma placa, vai descer na outra placa o fluxo, né? E vai descer também na outra placa aqui, ó, mais a outra. Ou seja, uma placa sim, outra não. Uma placa sim, outra não. Tá? Até chegar na última placa que ele tem que passar. E, no caso, ele vai sair. Tá? Ele vai sair aí do fluido da placa, tá? E
para poder entrar, né, o outro fluido em contracorrente. Tá? Vai passar também pela outra placa. Aí nessa placa que não tinha passado, ele vai passar, tá? Na outra também e na outra, assim gerando aí a troca de calor. Tá? Então, ou seja, um fluido que está em alta temperatura vai ser envolvido aqui, a placa vai passar pela placa, vai transferir calor para a placa, né? E sendo que eu vou ter um fluido aqui em baixa temperatura de uma placa e na outra também. Então, consequentemente, eu vou ter dois fluidos em baixa temperatura trocando calor com uma placa que está em alta temperatura. Tá? No casque tubo, eu vou ter aqui entrando o fluido em uma temperatura pela tubulação e vai passar por dentro da tubulação aqui. Tá? Por isso que é casque tubo, ele é composto aí de uma carcaça, onde vai ter o fluido refrigerante passando por dentro da carcaça e vou ter um outro fluido passando pela tubulação. Tá? Então, vou ter aqui um fluido passando pela tubulação e saindo, e vou ter um outro fluido agora que vai entrar na temperatura e vai passar pela carcaça. Aí eu vou ter essas chicanas, né, que são as divisões para poder fazer aí a troca de calor mais eficiente, tá? Então, conforme vai passando aí o fluido no casco, ele vai trocando calor com a tubulação até ele sair. É claro que conforme um fluido que está aqui em alta temperatura, ele vai passando pela tubulação que está em fria, ele vai trocando calor e ele vai esfriando, né? Só que aqui no caso não está representando, né? A cor tá mostrando como se fosse saindo da mesma temperatura, tá? Mas é apenas para exemplificar como é que vai ser o fluxo, tá? Não que se exatamente vai sair vai entrar na temperatura quente, vai ser a temperatura quente, tá? É só para exemplificar. Em termos de condensador evaporativo, a gente vai ter aí a torre de resfriamento ou arrefecimento. Aqui no caso vai ser a de contracorrente. Tá? Vou ter aqui um ventilador na parte de cima e o ar entrando pelas laterais. O ar entrando aqui pelas laterais e subindo por conta do ventilador que tem aqui em cima. E aqui vai ser borrifada a água. A água que vem de lá do condensador. Também esses condensadores aqui, ó. Esses condensadores, no caso, né, a água que está passando aqui por dentro do casco, do tubo, da placa, essa água tem que ser resfriada, né? É um ciclo. Então ela vai ser resfriada justamente aqui, ó, nesse tipo de condensador, que é o condensador evaporativo, tá? Essa água. Então a água quente que vai vir, ó, vai ser borrifada em cima de um elemento que vai ficar aqui, que é chamado de enchimento. Tá? Aí a água vai trocar calor com o ar, tá? E vai justamente ser resfriada e cair numa temperatura mais baixa aqui na bacia. Então a gente chama isso de contracorrente, né? A água está caindo num sentido e o ar está indo em outro sentido. Tá? Vou ter também aqui a de corrente cruzada, né? Onde os borrifadores vai estar em cada ponto desse, eu vou ter aqui um enchimento. Então corrente cruzada é isso aqui. O ar entra pela lateral, troca calor já com uma parte da água que está aqui e sobe. O ar entra aqui pela lateral, troca calor com a água que está caindo aqui no enchimento através dos borrifadores e sobe novamente. Tá? Essas aí são as torres de resfriamento arrefecimento. E aqui é um condensador evaporativo. A diferença para a torre é que nesse caso o fluido refrigerante mesmo, ele vem até aqui nesse equipamento. Então, ou seja, eu não vou ter um componente desse aqui, ó, trocando calor juntamente com a água com o outro. Então, toda vez que eu tiver um componente desse, eu vou precisar de uma torre de resfriamento para água. Mas quando eu tiver um condensador evaporativo, eu não preciso de nenhum desses condensadores, tá? Porque justamente já vai fazer aqui, só esse componente é responsável por fazer a troca de calor, tá? do condensador. Tá? Então, aqui no condensador, eu vou ter o fluido refrigerante entrando aqui na serpentina,
vou ter o ar passando pela serpentina contra a corrente e vou ter a água sendo borrifada no condensador. Então esse aqui é o condensador mais eficiente que tem, tá? No caso, pelo fato de ser tanto resfriado a ar como ele ser resfriado a água, ele une os dois, né? E ainda por cima, com um único equipamento eu consigo fazer o que eu preciso de dois, né? Eu preciso de um condensador desse ou esse em conjunto com uma torre de resfriamento, tá? Para fazer, no caso aí, o resfriado à água, tá? O resfriado à água. Mas aqui no condensador evaporativo, eu já tenho o condensador fazendo a troca de calor tanto com ar quanto com a água de maneira mais eficiente, tá? Então isso é bem mais eficiente esse condensador em relação aos demais. Sobre o trocador de calor, no caso o evaporador, a função é a mesma, né? Qual é a função do condensador? A função do condensador dos trocadores de calor aqui, né, é responsável por transferir o calor do sistema para o ar ou água. Isso no caso aqui o condensador. Então você só troca aqui, em vez de chamar condensador, chama evaporador, tá? Que o evaporador também tem essa mesma função, tá? Trocar calor. Só que no caso ele troca calor não dissipando, tá? Ele troca calor absorvendo. Então a gente tem aqui na apostila os evaporadores e ele troca calor aí absorvendo, tá? E a função é realizar a troca térmica entre fluido e o ar circulante no ambiente interno com o meio que se deseja retirar calor. Dessa forma, deve possuir três requisitos principais para boa eficiência: ter uma área dimensionada corretamente, possuir uma superfície capaz de absorver carga térmica e possibilitar a eficácia da transformação do fluido refrigerante da fase líquida para o estado de vapor. Daí, na verdade, as considerações importantes, mas quero ver sobre a classificação, que a classificação dele pode ser classificado como expansão direta ou expansão indireta. Quando que é expansão direta? É quando o próprio fluido refrigerante realiza o resfriamento, que é a retirada do calor do ambiente. E a expansão é indireta quando há existência do fluido intermediário entre o meio e o refrigerante do sistema. Por exemplo, a água dos sistemas Schiller-Fanconi. Então a gente vai ter duas classificações aí de evaporadores, né? Expansão direta e expansão indireta. Tá? Então quando que vai ser direta? É quando o próprio fluido refrigerante vai trocar calor com o que você está querendo remover calor, né? Pode ser o ar ou pode ser aí diretamente no ambiente, né? Expansão indireta é quando o fluido utiliza um fluido intermediário. Aí a gente vem tipos de evaporadores, ele fala sobre contato, circulação de ar forçado, tipo Baudelot, evaporador de placa, né? Carcaça e tubo, casco e serpentina, né? Ou seja, são os mesmos modelos que a gente viu de condensador, tá? São os mesmos aqui. Então eu vou ter também evaporador do tipo serpentina com aletado, tá? Do tipo aletado. Eu vou ter também evaporador casca e tubo. Eu vou ter evaporador também tubo em tubo e também vou ter um evaporador placas, tá? E o princípio de funcionamento vai ser também a mesma coisa, tá? Eu vou precisar aí, no caso, se for a ar, né, é o que ele está chamando de expansão direta, ou seja, o fluido refrigerante vai estar, o ar vai passar pelo aletado e vai trocar calor diretamente com o fluido refrigerante. E aqui não, eu vou ter um sistema, no caso aqui a água, né? Então não vai ser diretamente, né, a troca de calor, a água que vai vir aqui e vai trocar calor que vai ser mandada para o local que ele está querendo realmente ser removido o calor do processo, né? Que pode ser um ambiente, no caso de climatização, pode ser uma máquina que está querendo resfriar, né? Uma máquina de solda, uma máquina injetora, por exemplo, que está querendo resfriar, né? Pode ser processo, né? Então pode ser aplicado em refrigeração comercial, né? Que você está querendo resfriar, está querendo resfriar leite, que é o caso do Baudelot aqui, que é o que eles chamam, que é muito utilizado para leite, né? Aqui, ó, em relação aos que operam com resfriamento de águas, eles possuem vantagem, né? Seu funcionamento permite que a água possa atingir a temperatura em torno de 1 grau acima do congelamento da água sem provocar danos ao evaporador. É construído com chapas de aço
inoxidável, corrugadas e seladas com trilhas para a circulação do fluido refrigerante e no contrafluxo, a circulação da água a ser refrigerada. Esse evaporador tem sua principal aplicação na refrigeração industrial, principalmente no processo de estiramento de leite, devido aí à sua facilidade de limpeza e higienização, ou seja, é como se fosse um desse aqui, tá? A diferença é que ele é todo de aço inoxidável, tá? A diferença é isso, porque para processos alimentícios sempre é recomendado aço, tá? Não pode ser nem cobre nem alumínio. Para processo alimentício sempre é aço. Então, ou seja, o leite vai passar, né, pela serpentina desse balde de load, tá? E onde ele vai justamente trocar calor diretamente com a superfície da tubulação, tá? E obviamente o calor vai ser transferido para o fluido refrigerante. Então esse daí é também aí um tipo de expansão direto. Então a gente finaliza aí trocadores de calor e vem para componentes, tá? Na parte de componentes a gente tem o principal componente, né, é o dispositivo de expansão, tá? Então o que é o dispositivo de expansão? Qual é a finalidade? A finalidade do dispositivo de expansão é atuar como uma válvula reguladora de pressão e vazão de fluido refrigerante, dividindo o sistema em alta e baixa pressão, tá? Esse componente funciona por meio da restrição da passagem do fluido refrigerante, fazendo com que ele passe de líquido aquecido a alta pressão para líquido resfriado a baixa pressão, possibilitando o processamento do ciclo. Então a gente vai ter aí um componente, que é o dispositivo de expansão, responsável por realizar aí o abaixamento da pressão. A gente já viu o compressor, que ele é responsável pelo aumento de pressão, e agora a gente está vendo quem é o responsável pelo abaixamento de pressão, né? Porque o fluido não pode chegar em alta pressão a temperatura no evaporador, porque senão, em vez de refrigerar, ele aquece, a menos que você realmente queira o processo de aquecimento. Aí sim ele pode chegar, mas fora isso, você precisa realizar o abaixamento da pressão e da temperatura do fluido. Quem faz isso é o dispositivo de expansão. A gente vai ter vários modelos, tá, de dispositivo de expansão. Aqui a gente tem alguns, que no caso aí é o capilar, tá? No caso aqui é o capilar, né? Dispositivo de expansão aqui é o capilar. Tem também aqui o pistão ou o actuator, tá? Pistão, piston ou actuator, como dispositivo de expansão, onde são os exemplos mais simples, né, e mais barato. O mais barato de tudo, obviamente, é o capilar, né, que ele vai fazer aí o controle da pressão e da temperatura e da quantidade de fluido que vai ser injetado, baseado no princípio aqui do diâmetro e do comprimento do capilar, tá? Assim como também a gente tem aqui o pistão, que esse aí é um dispositivo utilizado em splits, né, acima de 30 mil. Alguns fabricantes usam esse dispositivo como dispositivo de expansão nas splits, onde esse orifíciozinho dele aqui você pode não, o fabricante já te diz qual é o número dele que você tem que utilizar, né? Já vem na próprio equipamento o número que você tem que utilizar de acordo aí com a capacidade frigorífica, né? Qual é a desvantagem dele? A desvantagem é que não tem ajuste, você não consegue fazer ajustes manuais, nem muito menos ajuste automático, tá? Nesse tipo de componente para regulagem da pressão, né, do fluido refrigerante. Essa é a desvantagem, ou controle da quantidade de fluido que está sendo injetado no evaporador. Diferente da válvula de expansão, que aí eu vou ter a válvula de expansão termostática, né, de equalização interna e equalização externa. A equalização externa vai ser composto desse tubinho aqui a mais que vem na válvula. Esse aqui, ó, a válvula, no caso. Aqui é a entrada da válvula, saída da válvula. Eu não tenho esse tubo. Aqui eu já vou ter a entrada da válvula, saída da válvula, e eu tenho um tubo, tá? Que é chamado aí de equalização externa. Para quando que eu vou utilizar, para que serve a equalização interna e externa? Isso aqui a gente vai estudar um pouco mais conforme for passando as disciplinas. A gente vai conhecer um pouco mais da válvula de expansão, tá? Mas ela pode ser com orifício fixo ou orifício intercambiável, que está aqui o orifício, tá? Que vai desde 0x 00 até 0,6, né? O diâmetro do orifício. E quando fala diâmetro do orifício, não é essa saída aqui não, tá? O orifício dele fica aqui na outra ponta.
Aqui a válvula é eletrônica, a válvula de expansão é eletrônica, tá? A gente tem também para aplicações industriais, a gente tem a válvula boia, que pode ter uma válvula de alta ou válvula de baixa pressão, tá? Uma válvula tipo boia. E a gente vai ter uma válvula de expansão manual. Aqui o cara vai conseguir, o operador, né, o mecânico, o técnico vai ter que vir fazer o ajuste aqui no volante, tá? Abrindo ou fechando o volante de acordo com a pressão que você quer que fique na saída da válvula, tá? Então, de acordo com a pressão na saída da válvula, você vai conseguir fazer esse ajuste. Esse é um dos componentes, e assim finaliza, na verdade, né, os componentes principais do ciclo de refrigeração. Tá? Então a gente tem aqui o ciclo completo, né, dos componentes. A gente tem o compressor, os trocadores de calor, que é o condensador, o evaporador e o dispositivo de expansão. Sem um desses 4 componentes, o sistema não funciona. Tem algumas literaturas que chamam de quinto componente. Quem é o quinto componente? É o fluido refrigerante. Tá? Então disse que sem esses 5 elementos o sistema não funciona, tá? Ah, professor, eu não estou vendo o filtro, porque o filtro ele não é um componente básico do sistema de refrigeração, tá? O filtro ele é um acessório, tá, do sistema de refrigeração. Isso quer dizer que se eu tirar o filtro, o sistema continua funcionando, só que de maneira insegura, tá? Então aqui o que a gente viu até agora foram os componentes básicos aí do ciclo de refrigeração. Tá? Tem mais componentes? Tem mais componentes. Os demais componentes é chamado de componentes auxiliares de proteção e controle. Aí na apostila vocês vão ver mais exemplos, né? E um pouco mais sobre a literatura de cada um. Tá? Mas como eu falei para vocês, essa matéria é fundamentos. Vocês só tem que conhecer esses componentes, tá? Entender assim de maneira bem superficial qual é a função deles e onde você vai estar encontrando ele no sistema, tá? Cada componente desse vai ser estudado na sua aplicação, tá? Por exemplo, tem componente que só é aplicado em climatização, tem componente que só é aplicado em refrigeração, e tem componente que é aplicado na linha residencial, e tem componente que só é aplicado na linha comercial, e tem componente desse que só é aplicado na linha industrial, tá? Então, por isso que não adianta esgotar, não é necessário esgotar todo o conhecimento agora, porque esse não é a função da matéria, né? De fundamentos, tá? Como o próprio nome diz, é fundamentos, é vocês verem todo um mar de conhecimento que vocês vão estar adquirindo conforme o passar do curso, tá? Mas aqui, falando, né, dos componentes, eu vou ter aqui o compressor, vou ter um separador de óleo, um visor de líquido, que no caso aqui está fazendo a função de visor de óleo, vou ter um filtro, que no caso esse filtro faz a função de filtro de óleo pelo fato de estar na linha de óleo, tá? Vou ter um controle de nível de óleo, que é para poder o óleo que foi mandado para o sistema, em vez dele percorrer todo o sistema, vai ficar aqui retido no separador de óleo. Aí que o separador de óleo vai fazer? O que é óleo vem para o cárter dele aqui, vem para o fundo dele, e o que é fluido refrigerante segue para o sistema. Tá? Isso que o separador de óleo faz. Só que esse óleo que está retido aqui tem que retornar. E ele pode ser feito esse retorno de maneira manual ou automática. Aqui é um dos melhores sistemas que tem, então é um controle eletrônico do nível de óleo. Esse controle de nível de óleo que vai estar verificando o nível de óleo aqui no cárter e permitindo a passagem de óleo para o cárter do compressor, o retorno de óleo para o compressor. Tá? Isso aqui é um dos melhores, mas não é somente essa maneira de regular, isso aqui é o melhor possível. A gente vai conhecer conforme for passando aí as outras maneiras de fazer esse controle de retorno de óleo de volta para o compressor. A gente tem uma válvula reguladora de pressão de condensação, que logo depois tem ela representada também nas válvulas de controle, tá? Uma válvula de retenção, que é justamente indicando que o fluido só pode vir nessa direção, uma válvula de retenção, uma válvula unidirecional, um filtro secador, pelo fato de ser esse filtro secador, ele remove aí as impurezas e remove também a umidade que tiver na linha do sistema de refrigeração. Uma válvula solenoide que nada mais é que um registro, sabe, tá? Ou seja, ele vai bloquear a passagem do fluido refrigerante. Só que ele faz isso de maneira automática, devido ter o corpo e a bobina dele aqui, tá? Então a válvula solenoide, qual é a função dela?
restringir a passagem do fluido refrigerante, restringir ou liberar, porque a gente tem válvulas que é normalmente fechado e válvulas normalmente aberto, tá? Então aí só que ela faz essa restrição ou essa permissão de passagem de fluido refrigerante pela linha de maneira automática, tá? Mas a função dela é um registro. Eu vou ter aqui o visor de líquido para verificar a passagem do fluido refrigerante na forma líquida para a válvula de expansão, né? Depois da válvula de expansão, a gente também tem uma válvula esfera. O que é uma válvula esfera? É outro registro, só que é um registro manual, em que você abre e fecha a passagem do fluido fazendo um movimento de 90 graus. Tá? A diferença para um registro do tipo manopla, lá que você tem que ficar girando o borboleta, né? Que você tem que fazer vários giros para abrir ou fechar. Tá? Nesse aqui não, uma válvula esfera, você consegue abrir e fechar com um giro de 90 graus. A gente tem um tanque de sucção para justamente aí, caso uma parte do fluido refrigerante não tenha evaporado aqui no evaporador, então vai ficar retido aqui no tanque de sucção, o acumulador de sucção. Tá? Logo depois, para justamente evitar golpe de líquido no compressor. Golpe de retorno de fluido refrigerante na forma líquida para o compressor é prejudicial ao sistema mecânico. Tá? Ou ele trava, ou ele quebra, ou gera desgaste mecânico. E por último, a gente vai ter, por último não, penúltimo, né? A gente vai ter aqui o filtro de sucção para evitar qualquer impureza para o compressor, impureza de partícula sólida ou até mesmo possíveis resíduos de umidade que possa ter ficado, ácido, borra, alguma coisa desse tipo. E o pressostato, né? Pressostato de baixa, e aqui não está representado, mas também poderia ter um pressostato de alta. Qual é a função do pressostato? É fazer aí o controle de pressão, né? De pressão do sistema, evitando que atinja um valor de alta pressão quando estiver instalado aqui na linha de descarga, ou até mesmo atinja um valor baixo de pressão quando estiver instalado aqui na linha de baixa pressão. Tá? Então, eles têm a função aí de controle de pressão. Controle de pressão, no caso, para impedir que ultrapasse o valor especificado. Ele não controla, por exemplo, está em alta, ele vai ajustar para baixa pressão. Isso não é a função deles. A função de ajuste mesmo de pressão, de controle de ajuste de pressão, é dos reguladores de pressão. Tá? Ele simplesmente compara a pressão que está passando com a pressão que foi regulada na escala dele. Se a pressão tiver, no caso aqui, abaixo, como é um pressostato de baixa, se tiver abaixo do valor que foi ajustado, ele vai desligar o compressor. E se for um pressostato de alta, ele vai comparar a pressão que está passando aqui no tubo de descarga com a que foi regulada na escala interna dele. Se tiver acima do valor, ele vai desligar o compressor. É dessa forma que ele faz o controle de pressão, tá? Ligando e desligando o compressor. Tá? Então ele faz esse controle de pressão indiretamente. Tá? Quem faz o controle de pressão e ajusta também, o ajuste, são as válvulas reguladoras de pressão. Tá? Que no caso aqui é KVP, NRD, KVL, KVR e NRV. Tá? Essas são as válvulas reguladoras de pressão que a gente vai estar estudando mais a fundo em refrigeração comercial e em refrigeração industrial.